Ontem à noite eu estive lá em Almirante Tamandaré, na inauguração do novo local de culto da Segunda Igreja Batista em Almirante Tamandaré, uma igreja com uma equipe muito jovem, e eles fizeram uma camiseta em que estava escrito assim: há lugar para você. Então, se você está vindo ou está assistindo pelo YouTube e está procurando um lugar para cultuar, há lugar para você aqui. Se você está vindo a essa igreja pela primeira, segunda, terceira vez, seja muito bem-vindo, se sinta muito à vontade. Você está na casa do Pai. Amados, o que primeiramente o atraiu para Jesus? Sabe, o que na verdade te chama a atenção em Jesus? O que fez com que você falasse: eu vou seguir Ele? Eu vou seguir. Eu teria várias opções, mas eu escolhi seguir Jesus. E é muito interessante que Jesus, ele foi enviado por Deus, mas ele não caminhou nas terras da Palestina sozinho. Ele não caminhou sozinho, né? Ele não realizou a obra de Deus sozinho. Ele teve o quê? Ele teve seguidores. Esses seguidores eram discípulos. Então, na palavra de hoje, nós vamos ler um texto da palavra, não para pretexto, mas um texto mesmo, que conta a história do chamado dos primeiros discípulos que Jesus escolheu. É como se ele chegasse ali onde o irmão Gerson trabalha e dissesse: Gerson, me siga. É pessoal, sabe? Não é assim, olha, alguém aí quer me seguir? Não, ele é pessoal. E que o Espírito Santo nos chame nessa noite a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Ah, pastor, mas veja bem, o pastor já jogou uma dúvida na minha cabeça: será que eu não sou verdadeiro discípulo? Eu não disse nada. Eu só estou dizendo que esse texto vai nos mostrar algumas coisas que nos levam a entender o que Jesus espera. O que a igreja espera, a gente mais ou menos já sabe, né? A igreja espera que você, de repente, se disponibilize a trabalhar, de repente você não falte aos cultos, que você leve a sua vida como é ensinado. Mas será que Jesus espera exatamente isso também? Em João, no capítulo 1, a partir do verso 35, diz assim: se você quiser abrir e acessar, fica à vontade, mas se não quiser, também é só prestar muita atenção que eu vou ler o texto na íntegra. A partir do verso 35 diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Presta muita atenção, todo o texto ele é muito rico. E aí o verso 36 diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No verso 43 diz: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei,
e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Não vamos exagerar, mas figueira aqui é uma figueira mesmo, mas figueira também é Israel, tá? Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eita glória! Aonde você vê uma visão dessa na Bíblia, de anjos subindo e descendo por uma escada? É a visão de Jacó, né? Amados, o texto, ele é uma narrativa que nos apresenta Jesus chamando os seus primeiros discípulos. André, Pedro, Filipe, Natanael. E é muito interessante que cada um deles tem uma experiência distinta, né? Um, Jesus fala diretamente. Um já questiona. O outro, o texto não diz que questiona, enfim. Mas há um ponto comum a todos eles. Todos eles foram chamados para seguir ao Cristo e serem seus discípulos. Todos, muito simples. Eu chamo você para ser meu discípulo e me seguir. Hoje eu quero pensar sobre os discípulos de Jesus. Eu quero pensar, será que nós estamos entendendo o que é ser um discípulo de Jesus? Nos dias de hoje, Jesus continua a chamar, irmãos, pessoas para serem seus discípulos. E esse chamado, ele continua inalterado, irmãos. Naquela época, primeiro Jesus estava chamando judeus, então a gente não tinha muita chance, né? Mas agora não, é diferente. Mas qual é o conteúdo desse chamado? Quando Jesus me chama para ser um discípulo, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu perco? O que é que eu devo fazer? O que é que eu não devo fazer? Quais são os elementos do discipulado cristão? Então nós vamos a algumas respostas. Primeiro, são respostas simples, irmãos. Muitas vezes nós queremos complicar, né? A gente quer... Eu sei que os irmãos às vezes querem ver o mar pegar fogo, né? Pastor, prega Apocalipse, prega não sei onde. Irmãos, mas o evangelho, ele é simples. E é Bíblia que a gente precisa. A gente não precisa de um outro evangelho, a gente não precisa de nada disso. A gente precisa simplesmente ouvir Bíblia. Então o texto diz que João Batista, ele tinha discípulos, ele tinha pessoas, ele estava pregando o batismo do arrependimento, e ele tinha alguns discípulos, mas é interessante que quando ele vê Jesus passando, e aí então João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo isso, o texto diz que eles deixaram João Batista e foram seguir Jesus. Não é interessante? É interessante que muitas pessoas têm muita dificuldade de entender que a gente precisa deixar coisas para seguir Jesus. Tem que deixar a velha capa, tem que deixar um monte de coisa. No verso 43, Jesus, ao se encontrar com Filipe, ele disse: siga-me. Filipe poderia dizer: não, mas calma aí, mas eu já sou judeu. O senhor está ensinando o judaísmo, mas eu não estou vendo o senhor ensinar o judaísmo. Mas o Filipe segue.
O discipulado cristão é um chamado para seguirmos o Cristo. Sabe, essa é uma coisa interessante da célula, né? Porque antigamente, irmãos, eu tinha uma noção de evangelismo e eu fazia isso e, modéstia à parte, eu fazia até bem. Para mim, evangelismo era o seguinte: tenta levar alguém para a igreja. Então, o meu objetivo, a minha meta era essa. Teve uma época que eu ficava na frente da igreja, aqui nessa igreja, meia hora antes do culto, entregando folheto para as pessoas e dizendo o seguinte: vai ter um culto daqui meia hora, vai lá assistir. Sabe, e é interessante, teve gente que veio. Mas agora nós entendemos que a nossa noção hoje, nós precisamos ganhar as pessoas para nós. Depois a gente ganha para a nossa casa, depois leva para Jesus, é aí que vem a igreja. Não que a gente está dizendo que a pessoa tem que ser nosso seguidor, mas as pessoas só vão nos ouvir depois que elas confiarem na gente. E então, irmãos, para nós sermos um discípulo de Jesus, implica em que nós vamos deixar os nossos antigos mestres. Eles precisaram o quê? Eles deixaram o antigo mestre dele, João Batista, para seguir um novo mestre. Sabe, amados, nós temos que abandonar tudo, as nossas antigas ideias, as nossas antigas práticas, a nossa antiga religião, a nossa antiga forma de ver as coisas, para seguir Jesus. Não dá para mesclar e dizer: eu vou ter Jesus, mas eu preciso manter algumas coisas na minha vida. Não, nós precisamos deixar fora. É preciso haver uma grande mudança de paradigma. É preciso haver uma mudança de comportamento. Não dá para aceitar Jesus e continuar a mesma coisa. Nós devemos abandonar os maus caminhos, os maus costumes, a forma de amar que a gente tinha antes, que a gente tolerava odiar o inimigo, a forma de relacionar com as autoridades. Me permita dar um ensinamento para a igreja. Amados, quando a gente tem uma célula, a gente participa de uma célula, você não pode simplesmente chegar para qualquer outra pessoa e dizer tal coisa. Você vai chegar para o teu líder de célula, vai dizer: olha, eu preciso de um conselho. Ô pastor, mas eu não posso falar direto com o pastor? Aí o líder de célula vai falar: vamos conversar com o pastor sobre esse negócio. Mas tem gente que não entende o princípio de autoridade em nenhum momento. Simplesmente ele está aqui, ele fala: agora eu vou conversar com um pastor tal, lá não sei aonde. E daqui a pouco ele vai aqui, vai ali. Amados, nós precisamos mudar tudo isso que a gente entendia antes. É preciso deixar o pecado. Quando a gente segue a Jesus, a gente precisa deixar o pecado. Eu estava ouvindo o pastor Euquias pregar ontem, eu achei interessante. Mas é claro que a gente já sabe disso, né? Nós pecamos de 3 formas. A gente peca por ação. Ou seja, eu não deveria fazer, mas eu faço. Eu não poderia fazer isso, mas eu vou fazer. E alguns ainda dizem assim: é mais forte que eu. Só que nós pecamos também por omissão. Sabe o que é pecar por omissão? Esse é o pecado de crente. Crente peca muito por omissão. Você sabe que tem que fazer, mas não faz. Você sabe que tem que fazer, mas não faz. E tem o terceiro pecado, irmãos. Esse pecado é o que torna esse tipo de pecador um hipócrita, né? Que é o pecado por pensamento. Então a gente peca por pensamento, né? Você está ouvindo o sermão, mas você está, muitas vezes, até pensando mal do pastor. É pecado isso. Às vezes você está pensando coisas que você diz: eu não deveria estar pensando isso. E o problema é que os que pecam pelo pensamento é o que acha que é juiz dos que pecam por ação ou por omissão. E nos dias de hoje, irmãos, as palavras estão mudando. O politicamente correto não aceita mais falar algumas coisas. Então a mentira deixou de ser mentira. A maledicência, na verdade a gente só está comentando, né? A gente fala assim: nós só estamos comentando.
sexo fora do casamento, idolatria. Talvez você fala, pastor, igreja evangélica não tem idolatria. Não tem. Você sabia que tem crente que idolatra até o pastor? Quem é que vai pregar domingo? Pastor fulano tá, então acho que eu não vou não. Idolatria. Outros idolatram os músicos, né? Qual a equipe de louvor que vai tocar? A equipe tal, ou seja, idolatra outra equipe. Tem uma jovenzinha, ela chegou para o Spurgeon, e ela disse assim, senhor Spurgeon, ela escreveu uma carta para o Spurgeon. Ela disse assim, Spurgeon foi um grande pregador. Ela disse assim, reverendo, eu quero cantar para Jesus. Spurgeon não respondeu, ela escreveu uma outra carta. Senhor Spurgeon, né? Reverendo, eu quero cantar para Jesus. Escreveu uma terceira carta. Termina o culto, Spurgeon sai na porta, despede o povo. Aquela jovenzinha chega e diz, pastor, o senhor não leu as cartas que eu enviei? Spurgeon disse, eu li as 3. Ela falou, então eu quero cantar para Jesus. Ele falou, pode começar, irmã. Ela falou, pastor, o pessoal já foi embora, mas a irmã não quer cantar para Jesus. Amados, nós precisamos ser outra pessoa. Conta-se que teve um grande acidente em uma mina daquelas de procurar ouro, né? Agora me fugiu o nome. E ali então morreram muitas pessoas. E elas foram todas para o céu no mesmo tempo. E quando chegou lá, formou-se uma fila no céu. O anjo trouxe uma prancheta para o pessoal preencher lá. E está lá aqueles mineiros todos na fila. E o lado de trás resolveu dar uma de sabichão e disse, tem ouro no inferno. E os pessoal saíram. E foram lá para o inferno atrás do ouro. E ele ficou o primeiro da fila. Aí ele olhou para o anjo, olhou lá para o inferno, aquela fumaça, o povo indo para lá, e ele foi também. O anjo falou, e para onde você está indo? Ele falou, estou indo lá. O anjo falou, mas é só um boato, e foi você que falou. Ele falou, mas onde há fumaça há fogo. Amados, muitas vezes nós mesmos criamos as coisas que nos afastam de Deus. A gente sabe que não presta, a gente sabe que vai destruir a nossa vida, a gente sabe que vai estragar nossos relacionamentos, mas a gente faz. Atender ao chamado de Cristo é uma transformação significativa na vida da gente. Essa é a igreja que muda o mundo. Outra coisa importante, o discípulo ele recebe um chamado à intimidade do Cristo. Amados, com Jesus a gente tem que ter um relacionamento. Sabe o texto, ele vai dizer, o verso 38 e 39, né? E vendo Jesus, né? E Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, o que buscais? O que vocês querem? Irmão, se Jesus olha para você e diz assim, o que você quer? O que você responderia para ele? Jesus, eu quero aí, né? Salvação. E é interessante que eles disseram para Jesus assim, mestre, onde assistes? Onde é que o senhor atende? E Jesus disse para eles assim, vinde e vede. Amados, dito isso, eles foram à casa em que Jesus estava hospedado e ficaram ali com Jesus várias horas. Você já parou para pensar nisso? Sabe, talvez na sua cabeça Jesus nunca teve uma casa, mas ele morou, ele dormiu em locais. E aqui o texto diz, né? Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª.
Um discípulo precisa ter isso, precisa ter tempo com Jesus. A minha pergunta é: quantas horas, quanto tempo você fica com Jesus? Quanto tempo você fica com Jesus? Ah, pastor, veja bem, eu dou os meus pulos, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu perguntei quanto tempo você fica com Jesus. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte é uma igreja muito abençoada. E esse ano, ela resolveu fazer uma mentoria de células, mentoria DNA. E então eu entendo que eu preciso crescer nessa área, nós precisamos, tem na verdade mais de 650 pastores fazendo parte dessa mentoria, um grande grupo aqui de Curitiba, inclusive pessoas muito conhecidas nossas. E então eu resolvi, eu vou fazer essa mentoria, né? O primeiro dia foi agora sexta-feira. Eles disseram o seguinte: em primeiro lugar, crescimento de igreja, levar pessoas para Jesus tem a ver com oração, com relacionamento, com vínculo com Deus. Deus não procura métodos, Deus procura pessoas. E Ele deu uma tarefa: você tem a obrigação de separar 10 minutos por dia para orar por pessoas. Puxa vida, né? É tarefa, é tarefa. Você tem uma tarefa de jejuar um dia por mês, porque se você não orar e você não jejuar, nada vai acontecer. Amado, se você acha que é você que faz as coisas acontecer, esqueça. Ou o Espírito atua, ou nada acontece na Vila Americana. Sabe, teve um final de semana, um tempo atrás, final do ano passado, já estava em pandemia e tudo, mas ia ser um final de semana muito complicado. Falei para a Agra: quer saber de uma coisa? Eu preciso de tempo com Deus. E aqui em Curitiba eu não vou ter. Separei 3 ou 4 dias, fui lá para Guaratuba, fiquei em um hotel lá, preço bom. 4 dias, eu e Jesus, só saía para comer fora, e voltava, e praticamente não saí dentro daquele quarto. Talvez você diga: pastor, o senhor tem lá você pôde ir lá para Guaratuba. Irmãos, nós queremos fazer um local na nossa chácara, um local aconchegante, para que chegue um dia você diz assim: eu vou tirar uma tarde para ficar só com Jesus. Ah, pastor, mas vai demorar muito para construir a chácara. Nós temos um sobrado, e você pode dizer assim: eu vou ficar uma tarde naquele sobrado só com Jesus. Quer saber de uma coisa? Eu vou chegar naquele sobrado 6 horas da tarde, e eu vou dormir lá, e vou sair no dia só meio-dia para ficar com Jesus. Você sabia que você pode fazer isso? Na verdade, há 2 elementos do discipulado cristão nesse texto. O primeiro é um chamado à experimentação do Cristo. Jesus não mandou ele vir às cegas. Jesus falou: vinde e vede. Experimente você mesmo. Venha e veja com seus próprios olhos. É como se Jesus dissesse: experimentem por si mesmos e concluam se eu sou ou não sou o Cristo. Amados, é interessante como nós tentamos facilitar a vida de Deus. A gente tenta criar um culto, um culto bacana, um culto com a roupagem legal. Por quê? Porque às vezes a gente não entende que o Evangelho é poderoso o suficiente para alguém experimentar Jesus e mudar toda a sua vida. E não precisa de ajuda nenhuma nossa, não. E o segundo elemento é um chamado à intimidade com Cristo, irmãos. Eu achei interessante, né? Eu acho que todos nós só recebemos em casa pessoas que a gente, de alguma forma, a gente tem uma certa consideração, não é verdade? Eu gosto de receber pessoas em casa. Eu entendo que eu tenho o dom da hospitalidade. Mas a gente recebe pessoas que a gente confia. Eu sei que o culto está indo pelo YouTube, né? Mas tudo bem. Hoje eu cheguei em casa lá, depois que eu saí daqui, era 1h da tarde, né? Não, eu fiquei dando uma lida aqui, vendo um negócio. Aí eu cheguei lá em casa, lá tem uma árvore, né? E tinha um senhor debaixo da árvore lá, sentado lá.
Eu não chamei ele para entrar dentro de casa, não. Eu não conhecia ele. Pessoas que eu recebo em casa são pessoas que eu confio. Irmão, Jesus simplesmente chamou aqueles homens e disse: vinde e vede. Jesus não chamou eles para numa panificadora tomar um café. Não, Jesus falou: venha. E eles foram lá na casa de Jesus. Já imaginou que interessante? Mas Jesus é uma via de mão dupla. Ele quer que você conheça Ele, mas Ele quer te conhecer também. Ele quer te conhecer também. É interessante que o texto diz que Jesus olhou para Natanael e olhou para Natanael e disse assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O Natanael ficou meio assim, mas calma aí. De onde é que o senhor me conhece? De onde é que o senhor me conhece? Não é interessante? Jesus chegar para alguém de nós assim e falar assim: você é uma pessoa que tem esse caráter. Aí você olha e fala: mas Jesus sabe assim tanto de mim? E Jesus olhou para Natanael e disse assim, né? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Não é interessante, irmão? Não é meio intrigante esse negócio? Jesus está observando a gente. Jesus está olhando para a gente, Ele está notando a gente. Ele está percebendo, Ele conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe os seus planos, Ele sabe as suas preferências, Ele sabe o seu propósito, Ele sabe se você vai entregar a sua vida completa para Ele ou só metade. Ele sabe. Em outras palavras, Jesus poderia estar dizendo assim: eu o conheço, mas eu quero que você me conheça também, de um modo que a gente tenha um vínculo, um relacionamento, uma intimidade. Sabe, irmãos, eu gosto muito de Vila Americana, eu sou apaixonado por essa igreja. E às vezes eu acho até que o culto dos 60 mais, o pessoal está mais soltinho que o culto da noite. Parece que o culto da noite a gente ainda tem uma preocupação com o que o irmão vai pensar. De manhã eles estão mais soltos. Mas, irmãos, não há nada melhor do que quando você vai adorar a Deus e você não quer nem saber o que os irmãos estão pensando, você só quer saber o que Jesus está pensando. Você só quer saber o que Jesus está sendo adorado. Só isso que importa. E é interessante que aquele homem que há pouco ele intima Jesus, ele diz assim: mas de onde o senhor me conhece? Agora Jesus já se relaciona com ele já se sente mais íntimo, e ele já diz: mestre, para o senhor conhecer eu desse jeito, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Sabe, irmão, tem umas frases assim que a gente tem que estudar muito. Para um homem no primeiro encontro, naquela época, olhar para Jesus e dizer que Ele é o rei de Israel, Ele é o filho de Deus, tem que ter um vínculo. Mas isso me mostra também que para você ter intimidade com Jesus, você não precisa ser crente há 45, 50 anos. No primeiro dia você pode olhar para Jesus e ter um vínculo com Ele, uma intimidade com Ele. O discipulado, ele recebe um chamado para compartilhar o Cristo. Sabe, nessa parte eu acho que de alguma forma a igreja está meio dormindo. O texto ele vai dizer no verso 40 a 42 que André, o irmão de Pedro, o André, ele há pouco minuto, há pouco tempo, há poucos, talvez horas, no máximo horas, ele era um seguidor de João Batista. E agora ele simplesmente, ele encontra Jesus chama e ele segue. E o André então acha primeiro o seu próprio irmão. Chega para Simão, né? Até esse momento é Simão ainda, e ele diz: nós achamos o Messias. E ele levou Pedro até Jesus. Não é fantástico isso? Ele levou
o irmão dele até Jesus. Eu quero fazer uma pergunta: quem é mais conhecido, o André ou o Pedro? É o Pedro. Às vezes você vai levar alguém para Jesus, esse alguém vai ser alguém que vai conquistar muitas coisas, vai levar muitas vidas para Jesus, mas ele chegou lá só porque você levou ele até Jesus. Ele simplesmente, o texto diz, ele o levou até Jesus. Não diz ele o levou até a sinagoga, ele levou até não sei onde, ele levou até Jesus. E é muito interessante que no verso 45, 46 diz que Filipe, que também tinha tido um encontro com Jesus, ele encontrou Natanael e disse: nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Que coisa incrível! Eles encontraram Jesus, mas eles não estão questionando se Jesus tem poder, se não tem poder, se é isso, se é aquilo. Eles simplesmente olharam e falaram: esse é aquele que está na Bíblia, esse é aquele que é o Messias, é o prometido. E eu até o Natanael olho e falo: mas calma aí, é de Nazaré? Não, eu acho que o Messias é de Jerusalém. Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? E sabe o que Filipe disse para ele? Filipe não disse: vamos fazer um curso bíblico aqui. Olha só, presta atenção, olha o que Isaías disse, olha o que Jeremias disse. Não, ele disse: venha e veja. Venha e veja esse homem. Sabe, amados, nós precisamos apresentar Jesus e dizer: venha e veja Jesus. Porque quando alguém consegue ver Jesus, irmãos, as barreiras caem. Nós temos uma missão e eu prometo que eu vou melhorar isso. Eu prometo que eu vou melhorar nisso. Jesus não morreu na cruz para a gente ganhar dinheiro. Jesus não morreu na cruz para você se formar numa faculdade. Jesus não morreu na cruz para você comprar roupa ou carro bom. Jesus não morreu na cruz para isso. Jesus morreu na cruz para a gente compartilhar Ele, para a gente levar Ele para outras pessoas, para a gente chegar para alguém e dizer: nós achamos o Messias, nós achamos aquele que pode dar salvação e esperança para a sua vida. Eu sei que tem muito jovem que está dedicando todas as suas esperanças no curso tal. Tem adulto que está dedicando toda a sua esperança em criar isso, em criar o filho, em fazer isso, em fazer aquilo. E tudo isso é importante, porque eu também faço essas coisas e vou continuar fazendo, irmãos. Mas o discipulado é um chamado a compartilhar o Cristo. E se não estivermos compartilhando Jesus, nós não estamos sendo exatamente um bom discípulo. Nós devemos desafiar as pessoas a experimentarem o Cristo por si mesmas e concluírem se Ele é mesmo ou não o Salvador. Não se preocupe. Sabe, muito tempo no ministério, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para vencer. Mas às vezes eu falo: eu vou fazer um apelo aqui, mas e se ninguém aceitar Jesus? E daí? As pessoas vão concluir se querem ou não Jesus, não é missão nossa. O discípulo, ele recebe um chamado para uma nova identidade em Cristo. É interessante que o André leva o Simão, o levou a Jesus. Jesus olha para Simão e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado a partir de hoje de Cefas. O que quer dizer Pedro? Sabe, ao encontrar com Pedro e olhar para ele, Jesus diz assim: o Simão não serve, eu quero uma outra pessoa. Eu quero Pedro, eu quero uma rocha do meu lado. Sabe, o discipulado cristão é um chamado a uma nova identidade no Cristo, irmãos. Essa ideia, a pessoa que se converte, ela continua com os mesmos problemas, os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos costumes. Diante de convertido, ela nunca teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com a igreja batista, ela teve um encontro com um pastor legal, ela teve um encontro com um monte de coisa, mas com Jesus ainda não.
Ninguém encontra Jesus e continua do mesmo jeito, irmãos. Pedro, então, ao se encontrar com o Cristo, ele sofre uma transformação na sua pessoa. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele pregando, ele diz que uma igreja chamou um pastor para pregar, e o pastor chegou lá com um paletó, que nem aquele que está na cadeira ali. E aí, de repente, era uma série de conferências, a igreja lotada, e o pastor meio preocupado. Dia de aniversário, todo crente vai. E aí um irmão puxa o paletó do pastor e diz: pastor, o visitante, né? Pastor, não prega sobre alcoolismo, pastor. Porque tem um irmão, ele dá um dízimo muito bom e ele gosta de uma branquinha. E o pastor vai arrumando para o púlpito, alguém puxa o paletó dele desse lado. Diz: pastor, fala sobre dízimo não, pastor. Sabe o que é? Que tem um irmão, ele está se convertendo agora, é um grande empresário. Ele pode se ofender com isso. E o pastor está quase chegando, e mais um irmão puxa ele, falou: meu Deus. Falou: pastor, não prega sobre jogo não, pastor. Tem um irmão da igreja que está quase se batizando, mas ele é chegado numa loteria, que Deus que me livre. Então ele chega, o pastor chega no púlpito, entrega-lhe o microfone. E ele começa o sermão dele, ele disse: irmãos, eu já entendi que eu não posso falar sobre álcool, sobre vício, sobre dízimo. Alguém lá no fundo gritou: pastor, prega sobre o judeu, não tem nenhum judeu aqui. Sabe, irmãos, nós não temos tema proibido nessa igreja, não pode. Quando Jesus chega para abençoar. Ah, pastor, mas eu pequei. Jesus veio para morrer pelo nosso pecado, mas não para a gente continuar no pecado. Tem uma grande diferença, irmãos. Jesus pode transformar qualquer pessoa, mas se você chega a Simão, você vira Cefas. Se você chega a Abrão, você vira Abraão. Se você chega a Sarai, o teu nome te encurta, você vira Sara. Você não será um enganador, um trapaceador, um Jacó o resto da vida, você vai virar Israel. Nós temos um chamado, o discipulado cristão é mudança de vida. Outro ponto, senão o sermão incumprida muito. Um discipulado cristão é um chamado à imitação do Cristo. Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Irmãos, venham e verão. Jesus disse. Questão de pouquíssimo tempo depois, Filipe tinha ouvido essa frase. Ele mesmo diz essa mesma frase a Natanael: venha e veja Jesus. Nós tínhamos alguns paradigmas no passado, que alguém para liderar alguma coisa na igreja precisava ter anos à frente de alguma coisa, precisava ter muito tempo de igreja. Irmãos, você para levar Jesus, você basta ter 1 minuto de convertido, ou até menos. Sabe, muitas pessoas levam Jesus porque durante o sermão ela aceita Jesus. E aí quando o pastor diz: vem aqui na frente, ela agarra o braço da pessoa que está do lado e diz: eu vou, mas tu vai junto. 30 segundos já ganhou alguém para Jesus. O discipulado cristão é uma chamada à imitação do Cristo. Filipe imitou Jesus. Ser discípulo de Jesus é agir como Jesus agiria. Sabe, às vezes a gente fica muito nesse negócio, né? Lei, graça, lei, graça. E aí a gente fala assim: ah, mas será que a gente está no tempo da lei? Será que a gente está no tempo da graça? Né? Ah, a Bíblia diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, mas ela é Antigo Testamento. Irmãos, a condicionamento ele existe no Novo e na Velha Aliança. A Bíblia diz que
se alguém vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Jesus não vai lançar, mas você tem que ir. A gente precisa estar. Mas tem uma pergunta muito fácil. Sempre que você recebe uma mensagem do WhatsApp, sabe aquela mensagem assim que vem, você fala, essa eu vou na veia. Aí você pega o celular assim e fala, Jesus, responde para mim isso aqui. Você acha que Jesus daria a mesma resposta que você? Se não for, irmãos, deixa quieto. Tem até um livro sobre isso, Em Seu Lugar, o que faria Jesus. Um último ponto. O discípulo, ele recebe um chamado a experiências extraordinárias com Cristo, irmãos. Experiências extraordinárias. Se a sua vida está pacata com Jesus, alguma coisa não está funcionando, tem coisa errada. Jesus respondeu, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu. Pois maiores coisas do que esta verás. E eu fico pensando, se Jesus tivesse interrompido essa frase, e os evangelistas não tivessem escrito mais nada, sabe o que eu pensaria? Sabe o que a igreja interpretaria? Não, ele está falando que a gente vai ver muita conversão. Jesus está dizendo que a gente vai ver cura. Jesus está dizendo que a gente vai ver coisas bacanas, coisas interessantes, né? Mas Jesus não parou aí, ele disse, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai ver o extraordinário, você vai ver coisas tremendas, você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. O discipulado cristão é um chamado a experiências extraordinárias com o Cristo, amados. Nós batistas, nós somos chamados, né, muitas vezes de uma igreja tradicional, uma igreja... E a gente vê muitas coisas legais nisso, né? Nós somos da palavra, a gente gosta muito da Bíblia, irmãos. E não tem nada de errado com isso. Os pentecostais são chamados aqueles que gostam de ter experiências com Deus, tal. E muitas vezes talvez exageram um pouco, irmãos. Mas Jesus nos chamou um evangelho para a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus, amados. Um evangelho sem poder não é evangelho. Um evangelho sem poder de Deus não é evangelho. Eu creio no evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amados, nós cremos em um evangelho, que é aquele evangelho que vai fazer coisas incríveis quando você se deixa usar por ele. Você quer ter uma célula poderosa, você terá. Vai fazer a sua parte também. Você nunca vai ver na Bíblia Deus abençoando um povo que só ora. Você nunca vai ver na Bíblia Deus abençoando um povo que só ora. Me mostra. Deus vai abençoar um povo que ora, e que clama, e que busca, e que vai, e que faz. E que se humilha. E que exalta a Deus e que adora a Deus. Deus quer nos trazer para experiências extraordinárias. Os sinais e maravilhas que Cristo fez no passado continuam a ser realizados hoje, irmãos. É a mesma igreja, é o mesmo poder. Jesus hoje nos chama para sermos os seus discípulos. Jesus não está chamando ninguém aqui para ser discípulo de um pastor. Mas pastor nenhum tem ovelha. Líder de célula nenhuma tem ovelha. Todas as ovelhas são de Jesus. Sabe, talvez você diga, pastor, eu já fui mais crente, eu já tive mais firme na fé. Hoje eu estou afastado, pastor, mas tudo bem nada. Sabe, eu fico pensando que muitas vezes nós nos achamos no direito de ficar afastado do Evangelho, ficar afastado de Deus durante 5, 10 anos. E a minha pergunta é, quantos deixarão de entrar no céu, porque você se deu ao luxo de viver a vida como você quer?
Quantos deixarão de conhecer a palavra de Deus, porque você disse: eu não vou ser discípulo de Jesus durante 3 meses da minha vida. 3 meses eu vou me dedicar à minha amante, 3 meses eu vou dedicar à bebida, 3 meses eu vou dedicar a coisas ruins. Depois eu volto para a igreja, depois eu converso com o pastor, depois eu acerto a minha situação. No reino de Deus não há lugar para vivermos longe de Jesus. Eu quero chamar a equipe da música, pode vir aqui à frente. O chamado ao discipulado diz respeito a seguirmos a Cristo, deixarmos os antigos mestres, deixarmos as antigas religiões, deixarmos aquilo que nos aprisiona e não nos deixa seguir o Jesus da Bíblia. O discipulado nos chama a ser íntimos com Jesus, conhecendo como Ele nos conhece. O discipulado significa compartilhar o Cristo, levando aqueles que não o conhecem até Ele. O discipulado significa termos uma nova identidade em Cristo, não sendo mais chamado pelo mesmo nome. Sabe, eu ouvi um pastor pregar, não vou ficar citando o nome de pastor, senão vocês... Mas não tem nenhum problema se eu citasse também. Mas ele disse que um irmão, ele era superintendente da escola bíblica dominical. Mas como vai pelo YouTube, talvez não seja muito bom mesmo. E aquele irmão era um grande mentiroso. E um dia a mentira dele veio à tona, e aquele pastor chegou diante dele e disse: você é um grande mentiroso, você está fora, você não é mais superintendente de escola bíblica dominical, coisa nenhuma. E tem mais uma coisa, está disciplinado. 6 meses vindo no culto, quero te ver no primeiro banco, todo culto. E quer saber de uma coisa? Aquele homem veio. Anos depois, aquele homem muda. E esse pastor está num congresso. E no meio daquela multidão toda, alguém diz: pastor! E o pastor ora todo constrangido, diz: e agora eu vou apanhar. E aquele homem chega e diz: pastor, e conversa para aquele homem que está com ele, e diz: esse pastor salvou a minha vida, esse pastor, ele mostrou o meu pecado. A partir daquele dia eu nunca mais fui um mentiroso, a partir daquele dia eu sou um homem de Deus. Nós somos chamados hoje a imitar o Cristo, agindo como Cristo agia. Eu quero te convidar a ter experiências extraordinárias com Cristo, vendo os seus sinais, maravilhas, conversões e aquilo que Deus quiser para a nossa vida. Vamos cantar o nosso Deus, vamos nos colocar em pé.